Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Meus queridos irmãos, quero apresentar para você hoje um texto que eu encontrei no livro dos Romanos, na carta aos Romanos, melhor dizendo, capítulo 8, e o versículo é o 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos irmãos, a gente vê aqui a verdade pregada pelo apóstolo Paulo, falando sobre que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque nós temos um Deus que nos protege. Acima do Deus não há outro. Acima de Deus não há ninguém, porque Deus é o soberano. Deus é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus é por nós. Deus, Ele cuida de nós. Desde do princípio, quando Ele criou o homem, e o homem desobedeceu ao Senhor e caiu no pecado, mas Ele expulsou ele do paraíso, é claro. Mas Ele não nos abandonou. Ele deu o seu filho unigênito, para... Aí tem digamos assim, uma seleção. Tem o joio e o trigo. Então, a salvação vai ser, infelizmente, não será para toda a nação, mas é para aquele que nele crê. Aquele que nele crê será salvo. Diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que Deus seja por nós, é preciso entregar sua vida para Jesus. É claro que todos nós somos criação de Deus, e Deus, Ele é tão bondoso que quando Ele manda a bênção, Ele manda para todos. Muitas vezes você diz, mas tem tantas pessoas que não são cristãs e são ricas. Mas aí o Senhor Jesus ele tem alertado, a riqueza não é tudo. A riqueza acaba. Ele fala que o ouro e a prata corrói os bens que você tem, o bicho, o gorgulho come. Né? Só a nossa salvação, só Jesus Cristo que não acaba. Então é necessário nós buscar a Jesus, porque nós sabemos que Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, porque ele fala de Cristo aqui, que é aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós. Deus não poupou o seu próprio Filho da morte, como todos nós sabemos, que o Senhor Jesus foi morto e crucificado. Mas, com fé, sendo Filho de Deus, sendo Cristo Jesus, Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê, meus irmãos? Para nos salvar. Então, a promessa é que aquele que Deus escolheu, aquele que ama Jesus, ele não morrerá eternamente. Haverá ressurreição também para todos aqueles que buscam o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, que por sinal, os sinais indicam que não está longe, Ele vai escolher os seus, aquele que o amou, aquele que se converteu dos seus pecados, Ele vai escolher os seus. E Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E depois os que estão vivos também ressuscitarão. E serão salvos aquele que Deus escolheu em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.